Que bom que você chegou aqui nesse canal, nessa série de estudos das parábolas de Lucas, baseado no livro do Kenneth Bailey. Eu tenho um podcast de mesmo nome aqui do canal, Sementes, Raízes e Frutos. Lá nós estamos mais adiantados, mas eu tenho postado aqui também, eu gravo áudio lá, venho aqui, faço vídeo, porque eu sei que nem todo mundo consegue acessar Spotify, Deezer, SoundCloud, então você consegue acompanhar pelos dois lugares. Hoje eu resolvi passar algumas parábolas da sequência que eu tenho seguido. Aqui a gente está um pouco mais atrás, mas hoje eu vou fazer aqui, né, a mesma parábola que eu postei ontem no podcast, porque eu acho que ela tem absolutamente tudo a ver com o nosso fim de semana, este fim de semana de Páscoa. Por isso hoje a parábola do fariseu e do publicano. Eu vou começar a ler o texto de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, o outro, cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. 2 homens sobem ao templo para orar. No início, quem aparece primeiro é o fariseu, depois o publicano, o cobrador de impostos. No fim da parábola, nós temos uma inversão dessa ordem. Primeiro desce o publicano e depois o fariseu. O comportamento dos dois introduz a oração de cada um. O fariseu está de pé, à distância, tanto do publicano como de outros adoradores, e o publicano está à distância também. O que a gente vai perceber é que os motivos pelos quais cada um se distancia são totalmente diferentes. O texto vai nos revelar como cada um desses homens se considera, como o fariseu vê o publicano e como quem conta a história vê os dois, enxerga os dois. O fariseu, ele faz, né, uma oração mais longa e defende a sua justiça própria. A oração do cobrador de impostos é breve, brevíssima, e reafirma a visão do fariseu: Eu sou um pecador. A introdução da parábola, feita por Lucas, diz ao leitor que o assunto é justiça. Claro que aqui a gente também tem o tema da oração, mas o texto é cheio de referências à questão da justiça. A introdução diz: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Jesus lidou inúmeras vezes com pessoas que confiavam na sua própria justiça e não na misericórdia de Deus para a sua salvação. Claro que a parábola, como eu disse, também é sobre oração, mas o enfoque, a centralidade é a questão da justiça. Como a gente já falou, ambos sobem para orar e o fariseu aparece primeiro. O ambiente é de adoração pública e a gente vai ver por que a gente pode afirmar isso. O cobrador de impostos, como eu já disse, está à distância do fariseu e dos demais adoradores. O ritual no templo. O que é esse momento de oração? O que eles vão fazer no templo? Isso que eles sobem para fazer. Bom, no templo havia o sacrifício de expiação pela manhã e à tarde, 3 horas da tarde. Isso acontecia todos os dias. E quando isso acontecia, havia uma congregação
presente. Assim como o fariseu e o publicano subiram ao templo, outras pessoas faziam o mesmo movimento. Durante a oferta de incenso, que é a sequência da liturgia, o povo se reunia no pátio para orar, como parte dessa adoração coletiva durante o sacrifício expiatório, orações particulares eram feitas. Então a gente tem um contexto de adoração pública, mas com momento de devoção particular. E o que era esse sacrifício expiatório? Presta atenção, porque foi por isso que eu decidi adiantar essa parábola, colocar ela hoje. No podcast ela foi neste fim de semana, mas aqui no YouTube não seria. Mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo de Páscoa. O sacrifício expiatório era o sacrifício de um cordeiro, um cordeiro era sacrificado pelos pecados do povo. Pela manhã, como eu disse, 3 horas da tarde. A hora da queima do incenso era apropriada para as orações pessoais, porque a essa altura o culto do sacrifício do cordeiro já havia coberto os pecados de Israel, e assim o caminho para Deus estava aberto. O sacrifício do cordeiro, aquele sangue derramado, abria caminho para que as pessoas então, na hora que os incensos eram acesos, pudessem fazer a sua oração pessoal confiados naquele sacrifício expiatório que havia sido feito, naquele sangue derramado. Esse é o ambiente, um contexto, como eu disse, de adoração pública, coletiva, mas com espaço para orações individuais. As orações eram precedidas do sacrifício. Então nós temos um observador rigoroso da lei e um transgressor da lei presentes nesse ambiente. Bom, o fariseu estava à parte porque ele se considerava justo, puro, e ele deixa isso bem claro na sua oração. Ele diz que não era desonesto nem adúltero, jejuava 2 vezes por semana e dava dízimo de absolutamente tudo. O Kenneth Bailey diz que para um fariseu desse tipo, até mesmo as roupas do publicano eram impuras, uma vez que a impureza era contraída por se assentar, por viajar, simplesmente por encostar em algo impuro. Então, ele se distancia. Essa é a razão do seu distanciamento. Sua postura denuncia sua arrogância religiosa, sua oração é audível, ele está usando a sua oração para constranger as pessoas ali. É uma espécie de pregação fora de hora, firmada na sua qualidade pessoal de justo. Sua oração é como uma metralhadora apontada para as pessoas. Ele nem mesmo segue a piedade judaica de primeiro agradecer a Deus e depois pedir. Ele nem pede. A gente nem pode chamar o que ele faz de oração. O que ele está fazendo é autoproclamando suas virtudes e denunciando as faltas do publicano. O jejum de 2 vezes por semana diz respeito a uma prática de grupos super limitados de fariseus e de seus discípulos. O dízimo estendido também era sinal da sua super religiosidade, de alguém que tem uma observância mais que perfeita da sua religião. Ele está de pé, distante dos demais pobres mortais, autoproclamando a sua religiosidade e atacando aquele publicano, aquele coletor de impostos. Por fim, fechando a sua hiper-autoproclamação, ele menciona como ele excede o que é pedido pela lei. Mas nós temos um mais, bendito mais, é o ponto de retorno desse texto e é sensacional, porque a imagem do publicano projetada pelo fariseu é totalmente distinta da realidade daquele que observa aqueles 2 homens. O contraste ele é absurdo. O afastamento do publicano, o distanciamento dele é de outra natureza. Ele não se sente digno de estar junto do povo de Deus diante do altar. Ele sentia profundamente a sua indignidade. Por isso, ele bate no peito e pede pela misericórdia de Deus: Deus tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. Esse gesto é dramático de bater no peito, é associado a mulheres, homens não costumavam fazer esse tipo de gesto. Essa expressão de angústia a gente encontra apenas em 2 lugares, aqui nesse texto de Lucas e em Lucas capítulo 23,
no Gólgota, depois que Jesus Cristo entrega seu espírito, as pessoas ali contemplando aquilo, né, observando, haviam ido lá para ver, e o texto diz, no capítulo 23 de Lucas, que o povo todo que estava ali para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Por que bater no peito? E aí o Kenneth Bailey, no seu livro, cita Al-Salib explicando isso. Olha o que ele diz. Seu coração em seu peito era a fonte de todos os maus pensamentos. Por isso ele estava batendo nele como evidência da sua dor. Como algumas pessoas fazem em seu remorso, pois batem em seu peito. Essa maneira figurada de dizer que reconhece a pecaminosidade e sabe a fonte dela. Isso acontece nesse texto, isso acontece com aquelas pessoas que testemunharam a morte do justo Jesus Cristo, do inocente Jesus Cristo. Essa convicção de pecado que gera angústia profunda. É isso que significa o bater no peito. A misericórdia que esse homem pede não é uma misericórdia genérica, mas essa palavra é usada aqui nesse texto de Lucas, refere-se claramente ao sacrifício expiador. Ele anseia pelos benefícios da expiação. O cordeiro foi morto, o cordeiro foi repartido, o sangue derramado, o nome de Deus colocado em cima do povo, o sangue cobrindo os pecados, abrindo o momento de oração que se dava junto com os incensos. Ele pede que aquela realidade manifestada ali naquela simbologia se torne real para ele. Aquilo que ali é símbolo, é sombra, tipifica, ele deseja que aconteça, ele pede por misericórdia. Ele se reconhece pecador. E olha o que Dauman, também citado por Kenneth Bailey, diz. Presta atenção. A pessoa que chega aqui a fim de orar na hora do sacrifício da tarde, isto é, 3 horas da tarde, vai ver antes de tudo o cordeiro sacrificial ser morto e retalhado, e depois notará que um sacerdote, ele está descrevendo a liturgia, dirigiu-se ao santuário para queimar incenso. Destes 2 atos, o israelita não era meramente o espectador, pois eles eram executados em nome do povo, de quem o sacerdote era representante, a fim de afirmar diariamente o relacionamento de Israel com Deus, de acordo com a sua ordem de Deus, prescrita. E quando dos degraus da entrada os sacerdotes terminavam de incensar, eles pronunciavam a bênção com os braços estendidos, colocavam o nome de Deus sobre os filhos de Israel. Era para receber a bênção que o povo se curvava até o chão. Ao ouvir o nome inefável, isto era feito com a consciência de que Deus aceitaria graciosamente a oferta, levando o sacrifício ao altar. Ele continua explicitando a liturgia, havia o clangor dos símbolos, o sonido das trombetas, a leitura dos salmos, o cântico do coro dos levitas e, no final, a prostração do povo. Essa ambiência que constrange esse publicano. Quando ele vislumbra tudo aquilo, ele pede com que a misericórdia de Deus realmente se manifestasse em seu coração, fonte de todo mal, de toda pecaminosidade. Ele quer ser visitado neste lugar, isso que ele está pedindo, né? E a parábola termina dizendo: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Todo o movimento do fariseu foi em vão, foi perda de tempo, porque ele não penetrou de verdade naquela ambiência litúrgica. Ele volta carente da misericórdia, assim como foi. Mas o publicano não. O publicano, o texto diz que ele recebeu o que pediu. Ele recebeu a misericórdia com que ele clamou, pediu. A parábola termina então com um provérbio: exaltado. Aqui o uso da palavra se relaciona ao Primeiro Testamento, ao Velho Testamento. Só Deus é exaltado e somente Ele pode exaltar alguém. O significado de exaltar, da palavra aqui, é redimir, libertar.
A exaltação acontece bem diferente da ideia que a gente tem de exaltação. A exaltação acontece porque o homem aproximou-se de Deus, como ato exclusivo de Deus. Toda exaltação humana é totalmente rejeitada. Ninguém pode exaltar-se diante de Deus. Ninguém. É uma possibilidade inexistente. Por isso, o acesso à graça se dá pelo sacrifício expiatório. Percebe a liturgia? Primeiro o sangue é derramado, depois incensos são acesos. O sangue derramado precede o momento de adoração pessoal, de oração pessoal, dentro daquela ambiência coletiva. Isso apontando, claro, para o sacrifício de Jesus Cristo, que nos abre caminho para Deus. É o único meio da gente entrar na presença de Deus, confiados somente na sua misericórdia. E a gente percebe, claro, né, esse publicano lamentando, tendo consciência de pecado, assim como aquelas pessoas, algumas pessoas, né, que testemunharam a crucificação de Jesus, sendo visitados com esse sentimento de angústia por se reconhecer pecador, por perceber o custo do pecado naquela cruz cruel, naquela violência, naquela forma de condenação injusta por si mesmo e muito mais contra Jesus Cristo, um homem que não é totalmente inocente, não merecedor de tamanha violência, crueldade e execução. A crucificação era dolorosa, violenta, cruel, muito mais contra um inocente. Então é essa sensação que visitou aquelas pessoas, essa manifestação aqui do publicano de angústia profunda. E quando eu gravei o podcast ontem, e eu queria ter gravado na sexta, eu sempre gravo às sextas-feiras, é toda sexta-feira que vai ao ar o podcast. E aí no sábado, eu falei, poxa, eu tinha que ter gravado na sexta, mas o sábado é esse intervalo, é esse momento de silêncio entre a expectativa, a expiação foi feita. Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Aquele publicano vislumbrou ali esse ato de expiação às 3 horas da tarde, era o horário que isso acontecia, de manhã e às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, o mesmo horário que Jesus Cristo foi crucificado, entregou o seu espírito. Ambos esses momentos apontando por essa expectativa de que a misericórdia de Deus nos alcance e nos liberte de nossos pecados. E entre aquele momento em que ele ora, que ele se angustia, que ele bate no peito, que a resposta finalmente vem, ele realmente é visitado e é liberto e ele volta, como o texto diz, justificado, é a representação do domingo. A ressurreição é esse atestado, atesta a validade da expiação. Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Então aquilo que o publicano pediu, a misericórdia de Deus, foi sim derramada. E é essa alegria que a gente sente num domingo como o de hoje, domingo de Páscoa, 4 de abril de 2021, a gente se sente visitado por essa misericórdia. A certeza de que Jesus Cristo ressuscitou, a certeza de que nós também ressuscitaremos. Ele nos redimiu de pecados uma vez por todas. A ressurreição, então, abre esse caminho de esperança, de vida, para que a gente viva uma vida com potência, uma vida com a certeza de quem se conhece, salvo, cuidado, que foi colocado, né, tirado de uma realidade de morte, de escassez, de falta de conhecimento, de gente que cega, que tateia, para uma realidade totalmente diferente de vida, de luz, de enxergar a beleza do nosso Criador, de enxergar a beleza dos seus planos, ainda que com essa roupagem de crueldade, de injustiça, de violência, mas sabendo a beleza do plano redentor de Deus, que veio sim resgatar todos esses que sentem a angústia, que clamam por misericórdia e pelo perdão dos pecados. Jesus Cristo ressuscitou. O seu sacrifício perfeito foi aceito.
E por isso, hoje, nós entramos na presença de Deus com toda a liberdade garantida por Jesus Cristo. Se esse vídeo te abençoa, compartilha, me segue lá no Instagram, lucianaramos.sementes, ouve o podcast, lá a gente está adiantado, continua adiantado, só esse final de semana que nós vamos ficar na mesma parábola, mas depois eu retomo as parábolas que eu ainda não gravei aqui, e que você possa, enfim, compartilhar e continuar aqui nesse estudo, olhando para essa luz que o Kenneth Bailey traz. Né? Ele traz um contexto para a gente muito importante. Essa explicação sobre o sacrifício no templo, tudo isso, toda a luz que ele traz amplia o texto, e é por isso que eu venho aqui fazer isso, porque eu acredito que a ampliação do texto é de extrema importância para fortalecimento da nossa fé. Enfim, vou parar por aqui. Deus abençoe você.